Minha melhor amiga tentou seduzir meu marido e arruinar nosso casamento alegando que engravidou dele, então fiz com que seu marido lhe entregasse os papéis do divórcio na frente de todos. Minha melhor amiga Samantha, que tem 25 anos e eu com 24 somos grandes amigas há quase 8 anos, nos identificamos desde o início e temos sido inseparáveis desde então. Claro, tivemos nossas pequenas discussões no início, mas nada sério. No entanto, nos últimos 4 ou 5 anos tivemos algumas brigas e a última foi a maior. Normalmente minha amiga é incrível, sempre ao meu lado, super legal e uma excelente ouvinte. Nós duas não guardamos rancor, e ao contrário de mim que tendo a me cansar das pessoas rapidamente, nunca me senti assim em relação a ela durante toda a nossa amizade, mas sempre houve esse problema. Quando ela bebe um pouco ela fica super paqueradora com qualquer cara por perto, o que me deixa muito desconfortável porque ela tem um parceiro. Alguns dos nossos amigos em comum até fizeram comentários do tipo, ela não é casada? Ou o marido dela sabe que ela age assim. Isso está a fazendo parecer meio ridícula e não é legal. Há cerca de 4 ou 5 anos ela conheceu o marido Kylie. O relacionamento deles teve um começo turbulento, mas eles conseguiram comprar uma casa, noivar e se casar há alguns verões atrás. As coisas mudaram quando minha melhor amiga traiu o parceiro, não apenas uma vez, mas 2 vezes, com 2 dos meus melhores amigos, caras com quem sempre estou junto, enquanto ela estava longe dele na minha casa. Sorrateiro, né? Tudo isso aconteceu enquanto eu estava dormindo na mesma casa em ocasiões separadas, mas no mesmo verão. Na primeira vez ela admitiu, mas na segunda vez ela tentou manter em segredo. Eu tive a sensação de que algo suspeito havia acontecido porque ela estava agindo de forma estranha. Então fui direto ao cara envolvido e ele contou tudo. Ele até me mostrou mensagens onde ela basicamente implorava para ele manter as coisas em segredo. Quando confrontei ela tentou dar uma desculpa dizendo que ele se aproveitou dela. Mas sério, 2 vezes com 2 dos meus amigos mais próximos. Ambas as vezes quando ela estava na minha casa e tudo pelas minhas costas. Foi muito para engolir. Eu a confrontei e ela tentou dizer que ele se aproveitou dela. Mas tínhamos capturas de tela dela conversando com ele dizendo que foi consensual. Então fiquei realmente brava. Ela acusou um dos meus bons amigos de algo que ele não fez. Eu disse a ela que ela me colocou em uma situação estranha e eu não estava feliz com isso. Esses são os 2 amigos que vejo o tempo todo e ela tornou desconfortável para nós sair juntos desde que ela traiu seu noivo com eles. Deixei claro para ela que era muito errado acusá-lo disso quando tínhamos mensagens dela dizendo que queria ficar com ele. Ela meio que ignorou e disse que não aconteceria de novo, mal reconhecendo o que fez de errado em muitos níveis. Então ela agiu como se nada tivesse acontecido sem assumir nenhuma responsabilidade. Parei de convidá-la para sair com a maioria dos meus amigos homens. Ficou complicado porque ela me pediu para ser a madrinha de honra em seu casamento. E a traição dela com o noivo realmente me incomodava. Eu me sentia mal por ele, mas também não queria traí-la. Acho que não estava pensando direito. Ela nunca mencionou a traição novamente e agiu como se nunca tivesse acontecido. Era como se ela se desconectasse do fato de que fez isso por algum motivo. Ela começou a confiar em todos que sabiam sobre a traição para nunca contar ao parceiro dela e até convidou meus 2 amigos para sair com ela e o marido. Eu sei. Pode não parecer ótimo, mas nesse ponto eu seria sua madrinha de honra. Eu estava tentando pensar o melhor dela e esperando que tudo isso fosse coisa do passado. Eu genuinamente queria que ela fosse feliz. Então apenas segui com a história dela de que nada aconteceu e tentei seguir em frente pelo bem de nossa amizade e do casamento dela. Quando saíamos ela ainda buscava atenção de caras quando estava bebendo, mas era principalmente inofensivo como flertar ou dançar, e pelo que pude perceber é nada sério. O máximo que ela fez foi tentar fazer com que um dos meus amigos, o mesmo com quem ela ficou, passasse a noite com ela de novo. Eu cortei isso e imediatamente nada aconteceu depois disso. Foi meio irritante porém porque acabei tendo que cuidar dela quando ela estava bêbada apenas para garantir que ela não traísse de verdade o marido. Parecia que eu estava sendo mãe da minha melhor amiga para que ela não cometesse mais erros. Pulando para cerca de 4 meses atrás, saímos para jantar e beber, ficamos bem bêbadas e voltamos para minha casa onde eu morava com meu namorado Van há 2 anos. Em determinado momento ele estava lá em cima malhando com a porta fechada e eu deixei minha melhor amiga dormindo no quarto de hóspedes enquanto eu descia para o porão para assistir TV e fazer minha roupa. No dia seguinte meu namorado me ligou depois que minha melhor amiga saiu e disse que ela fez algo muito estranho que o deixou desconfortável. Enquanto eu estava no telefone lá embaixo perguntei a ele já me sentindo tensa sobre o que ela tinha feito dessa vez. Aparentemente enquanto Van estava malhando de cueca Samantha simplesmente entrou sem ser convidada e começou a falar com ele sobre seus exercícios. No começo ele pensou que ela pudesse estar procurando por mim, então ele disse a ela que eu estava no porão, mas ela ignorou. Ela havia perdido peso recentemente e começou a perguntar a ele: "Você acha que eu estou bem?" Ela até levantou a camisa para mostrar o abdômen. Então, segundo ele, ela foi para o chão fazer alguns exercícios para o bumbum dizendo: "Meu bumbum está muito melhor desde que comecei a malhar." E continuou tentando fazer com que ele dissesse que ela estava bem. Ele achou isso muito estranho e não quis dar a validação que ela parecia estar procurando. Ele achou que ela estava claramente pescando elogios, então sugeriu que ela descesse e me encontrasse. Quando ele me contou fiquei furiosa com ela. Eu sabia que ela podia agir assim quando estava bêbada, mas nunca imaginei que faria algo assim com meu namorado. Primeiro, quando você vê alguém de cueca o bom senso não diz para sair imediatamente do quarto. E em segundo lugar, por que você se importaria com o que o namorado da sua melhor amiga pensa sobre sua aparência ou seu bumbum? Simplesmente não fazia sentido. Decidi confrontá-la no dia seguinte a convidando para minha casa quando meu namorado não estava. Quando comecei a contar a ela sobre o que meu namorado tinha me dito ela começou a se desculpar dizendo que não tinha ideia do porquê de ter agido daquela forma quando estava bêbada e por aí
foi. Eu disse a ela que precisava de espaço e que não sabia como poderia confiar nela novamente. No dia seguinte ela mudou completamente sua história. Começou a dizer que meu namorado estava mentindo e exagerando e ela pensou que eu veria a conversa como inofensiva. Mas sério, em que mundo dizer ao namorado da sua melhor amiga o quão bonito é o seu bumbum é considerado inofensivo? Meu namorado sempre foi um parceiro incrível e ele estava com medo de me contar sobre o que aconteceu porque sabia que me machucaria vê-la agir assim com ele. Ele não tinha motivo para mentir, nunca traiu minha confiança. Por outro lado, ela tem um histórico desse comportamento. Meu instinto me disse para acreditar no meu namorado. Eu fiquei realmente chateada que ela mudou sua história e não assumiu nenhuma responsabilidade, especialmente porque essa não era a primeira vez que ela agia assim quando estava bêbada. Eu até enumerei uma lista de vezes em que ela fez isso com outros caras comprometidos ou casados apontando o padrão de comportamento dela. Em vez de admitir, ela continuou se fazendo de vítima dizendo que eu estava sendo rude por trazer à tona os erros passados dela. Ela afirmou que não sabia o que fazer a partir dali porque se sentia desconfortável perto do meu namorado agora. Isso me deixou furiosa porque ela estava tentando inverter a situação mesmo sendo ela quem o deixou desconfortável e o colocou em uma posição estranha. Nesse ponto meus sentimentos estavam confusos, mas uma coisa estava clara, eu não queria continuar a amizade a menos que ela reconhecesse o problema, procurasse ajuda e tentasse entender por que agia daquela forma quando estava bêbada. Eu compartilhei com ela que estava cansada de sentir constantemente que tinha que ser a mãe dela, especialmente para evitar que ela traísse. Tinha se tornado exaustivo e eu expressei minha frustração com a tendência dela de culpar todos menos ela mesma pelos problemas que estávamos enfrentando. Deixei claro que esse padrão tinha sobrecarregado nossa amizade. A conversa se transformou em um debate acalorado quando a confrontei sobre suas ações. Enfatizei que não podia tolerar a falta de responsabilidade e precisava que ela reconhecesse o impacto de seu comportamento em nossa amizade. Ela então começou a me culpar afirmando que eu era uma má amiga por não acreditar em sua versão da história. Rapidamente a tensão aumentou para um ponto crítico. Frustrada e magoada ela saiu abruptamente dizendo que nunca mais queria falar comigo. Foi um momento difícil já que ela tinha sido minha melhor amiga nos últimos 8 anos, mas seu comportamento estava começando a afetar meu namorado, o que eu não podia simplesmente deixar passar, então aceitei a decisão dela e não a procurei mais depois disso. Num sábado à noite, enquanto eu estava com meus amigos às 2 horas da manhã, o marido dela me mandou uma mensagem chamando meu namorado de escroto por exagerar. Ele insinuou que eu estava insegura porque sua esposa estava malhando, sugerindo que eu estava com ciúmes do novo corpo dela. Ele me acusou, a mim e ao meu namorado, de fazerem alarde por nada e me disse que eu tinha sido uma má amiga para ela. Para esclarecer, eu estava extremamente confiante e sempre fui segura de mim mesma. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo que talvez um dia ela seja honesta com ele e conte o que ele não sabe. E ele respondeu imediatamente perguntando o que eu quis dizer com aquilo, mas decidi ignorar sua mensagem pois não era mais da minha conta. No dia seguinte, inesperadamente, a campainha tocou. Para surpresa minha e do meu namorado, encontramos o marido da minha melhor amiga, Kylie, de pé lá. Sua presença foi inesperada, mas o recebemos mesmo assim com uma tensão palpável no ar. Kylie veio falar comigo sobre a mensagem que eu tinha enviado a ele na noite anterior. Ele me pediu para contar a verdade sobre por que eu tinha enviado aquela mensagem e se havia alguma verdade nela. Eu assenti lentamente. Kylie me pressionou para revelar mais. Eu estava um pouco nervosa em contar a verdade pois me sentia desconfortável em contar todas as indiscrições que minha melhor amiga tinha feito no passado. Nesse momento meu namorado interveio e começou a explicar a ele sobre o que tinha acontecido entre ele e Samantha. Ele contou como estava desconfortável quando ela entrou no quarto sem permissão enquanto ele estava de cueca malhando sozinho. Ela não o deixava em paz e continuava tentando mostrar a ele seu abdômen. Isso o deixou extremamente desconfortável e ele tinha me contado. Kylie parecia chocado ouvindo isso e nos disse que tinha ouvido uma versão completamente diferente do incidente dela e não fazia ideia de que meu namorado estava de cueca quando ela entrou. Ele parecia envergonhado e balbuciou um pedido de desculpas enquanto ficava ali incrédulo. De repente eu me senti mal pelo cara. Ele estava tentando se desculpar conosco pelo comportamento da esposa quando ele não tinha ideia de como sua esposa tinha se comportado muito pior com outros caras. Respirei fundo e decidi contar toda a verdade para ele. Eu contei a Kylie sobre suas indiscrições passadas, detalhando as ocasiões em que ela tinha traído ele com outros caras que eram meus amigos. Kylie me olhou atônito e perguntou se eu tinha certeza de que Samantha tinha ido tão longe a ponto de dormir com ele. Eu assenti e mostrei a ele as capturas de tela que eu tinha guardado que provavam que ela tinha dormido com esses homens enquanto era casada com... Então Kylie, ainda chocado, me perguntou por que eu não tinha contado a ele sobre esses incidentes antes. Essa era uma pergunta muito válida e comecei a pedir desculpas a ele por manter essas coisas em segredo, explicando que não queria trair a confiança dela já que ela tinha sido minha melhor amiga todos esses anos. Eu disse a ele como toda vez que saíamos para beber eu tinha que ficar de olho nela para que ela não acabasse dormindo com outra pessoa. A revelação o atingiu com força e o peso da verdade ficou evidente em seus olhos. Ele expressou gratidão pela minha honestidade, mas deixou claro que não havia como ele continuar vivendo com ela depois de saber dessas traições. Eu entendi o ponto de vista dele. Ele me disse que tinha muito para pensar e pediu para eu não contar nada sobre sua visita para minha melhor amiga. Concordei com ele. Então ele me agradeceu por ser sincero e saiu. Foi um momento surreal e intenso percebendo que as ações da minha melhor amiga levaram ao fim do casamento dela. No rescaldo desse período tumultuado nunca mais falei com Samantha ou Kylie. E pelo que pude perceber eles pareciam ainda estar juntos, o que indica que o casamento deles não tinha desmoronado apesar das revelações. Pessoalmente decidi canalizar minha energia e atenção para minha própria vida e carreira, me distanciando conscientemente das complexidades que definiram aquele capítulo.
Avançando rapidamente para apenas 2 meses atrás, ocorreu uma reviravolta encantadora em minha vida. Meu namorado decidiu levar nosso relacionamento para o próximo nível. Em um momento comovente e inesperado, ele me pediu em casamento, marcando o início de um novo e esperançosamente mais sereno capítulo em nossa jornada juntos. Foi o dia mais feliz da minha vida e postei nossas fotos de noivado com meu novo anel em minhas redes sociais. Meus amigos começaram a me parabenizar e acho que alguns de nossos amigos em comum podem ter informado Samantha também. Ela me ligou várias vezes no meio da noite e quando atendi pensando que ela poderia estar me ligando para me parabenizar, ela começou a me xingar dizendo que eu não podia me casar com meu noivo. Fiquei surpresa com suas palavras. Ela continuou gritando, dizendo que eu precisava terminar com ele pois não poderia ter um final feliz depois de escolhê-lo em vez dela. Meu noivo que estava dormindo ao meu lado acordou e me perguntou o que estava acontecendo. Coloquei a ligação no viva voz para que ele pudesse ouvir o quão louca ela parecia. Ela continuou dizendo como meu noivo era um pedaço de merda e que ela ia destruir a vida dele pelo que ele fez com nossa amizade. Farta do discurso raivoso de Samantha, tive o bastante. Disse a ela que estava indo longe demais e desliguei me sentindo irritada e sem vontade de lidar com mais do drama dela. Na manhã seguinte acordei com várias mensagens raivosas de Samantha, todas sobre como ela iria arruinar nosso casamento. Me sentindo um pouco inquieta, decidi ligar para Kyle. Ele compartilhou que ela estava agindo super agitada desde a noite anterior, mas ele não tinha ideia do porquê. Contei a ele sobre meu noivado e o que Samantha tinha gritado comigo pelo telefone. Até enviei a ele capturas de tela das mensagens furiosas dela. Depois de conferir, Kyle finalmente disse: "É por isso que ela está tão agitada desde ontem à noite." Perplexa, perguntei o que ele queria dizer, e ele explicou como ela passou a noite bebendo sozinha e resmungando sobre ter que fazer algo, mas ele não tinha ideia até agora de que estava conectado à nossa conversa. Preocupada com as ameaças dela, disse a ele que não podia levá-las de ânimo leve considerando o histórico dela e havia uma boa chance de ela aparecer no meu casamento para causar problemas. Foi então que Kyle revelou que nos últimos meses vinha se encontrando secretamente com seu advogado e transferindo seus bens ou os passando para os pais dele. Ele queria se divorciar de Samantha, mas antes disso precisava estar preparado, já que ela certamente jogaria sujo para colocar as mãos no dinheiro dele, mesmo que houvesse uma chance de ela nunca ganhar pensão alimentícia pois ela o havia traído e ele tinha provas. Mesmo assim, ele não queria correr nenhum risco, por isso nos últimos 4 meses ele vinha rearranjando seus bens esperando a oportunidade certa para se divorciar oficialmente dela. Ele me disse que se Samantha quisesse aparecer no meu casamento e criar uma cena, então ele queria ensiná-la uma lição entregando os papéis do divórcio a ela. No início fiquei um pouco desconfortável com isso, mas meu namorado que estava ouvindo nossa conversa concordou prontamente com Kyle. O plano só seria colocado em prática se Samantha aparecesse em nosso casamento para criar um tumulto. Na semana passada finalmente tivemos nosso pequeno casamento na igreja. Foi uma reunião acolhedora com amigos próximos e família e nos sentimos realmente felizes trocando nossos votos durante a cerimônia. Eu fiquei atenta esperando que Samantha aparecesse e causasse problemas como ameaçou. A preocupação ainda estava lá, mas Kyle estava pronto. Ele tinha os papéis do divórcio caso ela decidisse aparecer e criar uma cena. Enquanto o padre perguntava se alguém tinha objeções à nossa união, uma voz cortou o momento revelando que ela realmente tinha um problema. Olhamos para trás chocados. E para minha surpresa era Samantha. Ela estava parada no meio do corredor. Claramente não estava disposta a deixar nosso casamento prosseguir tranquilamente. A alegria e a excitação rapidamente se transformaram em um silêncio tenso e constrangedor pois todos os olhares se voltaram para ela. Samantha começou a acusar Van ali na frente de todos de ser o pai da criança que ela estava esperando. Olhei para ela chocada sem acreditar no quão ridículas eram as suas mentiras. Ela continuou gritando que estava grávida do filho dele e que não podia deixá-lo se casar comigo. Todos os convidados, incluindo nossos pais, olhavam para nós chocados. O clima foi de pura alegria para um completo caos em segundos. Meu pai olhou para mim interrogativamente tentando confirmar comigo. Fechei os olhos exasperada pois sabia o que aconteceria a seguir. Samantha olhou para mim e sorriu sabendo que havia nos constrangido com sucesso, mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Kyle se levantou de sua cadeira deixando perplexa ao vê-lo subitamente, talvez não esperando vê-lo entre os convidados. Ele se aproximou de Samantha com uma expressão calma, porém severa, segurando um pequeno envelope na mão. A tensão no ambiente era palpável e todos assistiam enquanto Kyle entregava o envelope a ela. Samantha parecia perplexa sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Com precisão, Kyle declarou: "Samantha, você é a maior mentirosa e traidora que já conheci na vida e não me deixou outra escolha. Acho que é hora de você saber que tenho me preparado para me divorciar de você nestes últimos meses pelas múltiplas traições que você teve. Aqui estão os papéis do divórcio." O ambiente silenciou quando Samantha abriu o envelope revelando os papéis do divórcio. A ficha caiu para ela como um balde de água fria. Seu plano de interromper o casamento tinha fracassado espetacularmente. Mantendo a compostura, Kyle começou a explicar a todos presentes que não podia mais tolerar suas mentiras e manipulações e que ela tinha sido infiel em seu casamento. Ele também anunciou a todos que Samantha tinha uma tendência a mentir e porque tinha uma rixa comigo e com Van ela decidiu aparecer e interromper nosso casamento. Meu marido e eu trocamos olhares aliviados por Kyle ter estado lá para revelar a verdade. Samantha, agora enfrentando as consequências de suas ações, parecia atordoada. Os convidados, inicialmente chocados com sua acusação, cochichavam entre si. Van aproveitou
aproveitou a oportunidade para pedir a todos que permanecessem sentados e depois pediu a Kylie que escoltasse Samantha para fora enquanto ela ficava ali constrangida. Kylie assentiu e a levou para fora enquanto a cerimônia prosseguia como planejado. Como você pode imaginar, embora nosso casamento tenha corrido bem, tudo que nossos convidados fizeram foi falar sobre Samantha. Alguns até tinham vídeos do incidente e eu vi alguns deles em vários grupos de bate-papo de amigos. Sinto um pouco de pena de Samantha, mas acho que ela recebeu o que merecia. Todos estão chocados como eu, que Samantha poderia ser tão baixa ao acusar meu marido de ser o pai de seu filho. Desde o incidente ela tentou me ligar várias vezes sem sucesso. Pelas mensagens que ela me enviou vejo que ela me culpa pelo divórcio e por não tê-la avisado sobre isso. Atualização. Obrigado a todos pelos conselhos. Vocês realmente abriram meus olhos para algumas coisas sobre minha melhor amiga que minha mente tentou evitar em prol de nossa amizade, mas agora percebo que ela nunca foi verdadeiramente uma amiga para mim. Ela era extremamente tóxica e manipuladora. Meu marido e eu estamos atualmente em nossa lua de mel, então não quero gastar muito tempo lidando com o drama de Samantha. Também decidi cortar totalmente os laços com ela desta vez, apesar de suas tentativas de me culpar. Entendo que suas ações e mentiras foram a causa de seu casamento fracassado. Meus pais, que conheciam Samantha há muito tempo, desde que ela era minha melhor amiga há 8 anos, também estão muito decepcionados com ela. Eles não tinham ideia de que ela iria tão longe para tentar interromper meu casamento. Claramente ela tentou me envergonhar, mas acabou sendo envergonhada quando o marido lhe entregou os papéis do divórcio e revelou suas mentiras. Desde esse incidente aprendi uma lição valiosa sobre amizades tóxicas e a importância de me cercar de pessoas que realmente se preocupam com meu bem-estar. Meu foco agora é construir uma vida feliz e saudável com meu marido. O apoio de amigos e família durante o incidente do casamento tem sido reconfortante e sou grata pelo amor e compreensão que eles mostraram. Atualização 2. Passaram-se 2 meses desde minha última atualização. Van e eu continuamos em contato com Kylie, que continua sendo um querido amigo para nós. Kylie está no processo de se divorciar de Samantha e, como esperado, ela está lutando com unhas e dentes para obter pensão alimentícia dele. No início ela tentou de tudo para convencer Kylie de que eu havia inventado histórias sobre ela ter casos, mas eventualmente confessou a verdade quando ele disse que tinha capturas de tela como prova. Ela então tentou implorar para que ele a perdoasse, mas Kylie estava determinado a se manter firme. Quanto às tentativas de Samantha de entrar em contato comigo, ela inicialmente alternou entre implorar por perdão e me acusar afirmando que eu arruinei sua vida. Escolhi manter minha distância e depois bloqueá-la em todas as formas de comunicação. Era crucial para o meu bem-estar mental priorizar minha própria felicidade e não deixar sua negatividade se infiltrar em minha vida. Ela então começou a enviar mensagens para Van, que imediatamente deixou claro para ela que havia o bastante de seu comportamento louco e que tomaria medidas legais para conseguir uma ordem de restrição dela se ela continuasse. E desde então ela não tentou nos contatar. Alguns de nossos amigos em comum também pararam de falar com Samantha desde que descobriram sobre suas artimanhas e vários casos. Agora está claro que Samantha não pode se esconder atrás de culpar os outros e espero que desta vez ela aprenda uma lição valiosa sobre assumir seus erros pelo menos uma vez na vida. Atualização 3. Passaram-se 7 meses desde a minha última atualização. A única razão pela qual estou de volta ao Reddit é para compartilhar com todos a minha feliz notícia. Estou grávida de Van. Eu sei que todas as minhas atualizações anteriores foram cheias de drama, mas desta vez é só alegria e felicidade. Van e eu estamos radiantes com a expectativa de nosso primeiro filho e é um maravilhoso novo capítulo em nossas vidas. Quanto a Samantha, ela se tornou uma lembrança dista. Continuamos a convidar Kylie para nos visitar e ele agora é oficialmente um homem divorciado. Felizmente para ele, Samantha não conseguiu obter pensão alimentícia devido aos seus múltiplos casos e ele finalmente está livre para fazer o que quiser. Para aqueles que ofereceram conselhos e apoio ao longo dessa montanha-russa, obrigado. A vida agora está cheia de empolgação ao iniciar uma família e não poderíamos estar mais gratos pelo amor e positividade ao nosso redor. Desejo a todos o melhor em suas próprias jornadas.